Vamos resolver essa questão aqui que envolve conceitos de geometria e de álgebra, tá? Ali na equação do segundo grau. Basicamente a história aqui é que você precisa telar essa quadra, sendo que você deve ter a maior área possível. Portanto, nós vamos começar com a ideia de geometria, tá certo? Onde nós vamos utilizar a ideia de perímetro e a ideia de área, tá certo? Vamos lá, vamos construir uma equação para o perímetro dessa quadra daqui. Essa quadra daqui tem x mais y mais x. Por quê? Porque esse lado daqui do muro não vai ser telado por conta da existência do muro. Então, você tem aqui que a sua equação do seu perímetro seria x mais y mais x, que vai dar igual a 2x mais y. Agora vamos para a ideia da área. A área da quadra, como ela é um quadrilátero e os quadriláteros têm a multiplicação de um lado pelo outro, como a área, então você tem que multiplicar x vezes y, que ficaria com essa equação daqui, x vezes y, tá bom? Então, resolvida essa parte da geometria, nós vamos partir agora para a álgebra. E o segundo ponto que nós vamos ter que entender aqui é o seguinte. Primeiro, nós vamos construir uma equação, tá? Para o perímetro e depois relacionar essa equação com a equação da área. Então, vamos lá. A equação do perímetro e da área. Como é que nós vamos proceder? Ao invés de você escrever P, você vai escrever 220. Por quê? Porque você só tem 220 metros para telar essa quadra, tá certo? Então, 220 deve ser o valor de 2x mais y. Então, substituir ali a letra P pelo 220. E agora eu vou organizar essa equação. Eu vou organizar em que sentido? Eu vou trazer o meu y para o lado de cá, tá? Ficaria ali menos y, aqui ficaria 2x menos 220. Aí você faz uma transformação algébrica multiplicando por menos 1 e vai dar y positivo menos 2x mais 220. Tá certo? Então, essa aqui é a minha equaçãozinha onde o y está em função de x. Então, a partir de agora, eu criei uma função de x com essa equação, tá certo? E nós vamos utilizar o quê? Nós vamos utilizar essa equação na equação da área, substituindo aqui, ó, ao invés de escrever y aqui, nós vamos escrever menos 2x mais 220, para que nós possamos obter uma equação de segundo grau. Então, vamos lá. A área é igual a x vezes menos 2x mais 220, tá? E aqui vocês têm que lembrar dos parênteses, aplica a propriedade distributiva, a área vai ser igual a menos 2x ao quadrado mais 220x, ok? Então, agora eu tenho uma equação de segundo grau incompleta, onde eu só tenho os coeficientes a e b, não tenho o c, tá certo? Mas, como o que a questão pede é a área máxima, então nós vamos ter que trabalhar com o conceito agora do vértice. Tá certo? Então, no terceiro passo, nós vamos trabalhar com o x do vértice. Por que o x do vértice? Vejam bem, essa questão, ela traz uma equação que ela é com a, ela tem um a, né, menor do que zero. Olha aqui, o a ele é igual a menos 2 que está aqui na frente, tá certo? Então, se o a é igual a menos 2, a minha parábola ela vai ser assim, a concavidade dela vai ser voltada para baixo. E o ponto de máximo vai ser aqui. Portanto, se eu calcular o x do vértice, ele vai me dar um valor para esse x, eu calculo o valor do y e eu obtenho ali a área depois multiplicando um pelo outro. Vamos fazer isso aqui. Então, vou calcular o x do vértice. O x do vértice é assim, ó, xv é igual a menos b sobre 2 vezes a. Aqui, o b e o a, lembre-se, são os coeficientes numéricos. Quem são? São menos b seria o menos 220, tá certo? E o a seria o menos 2. Então, 2 vezes menos 2. Tá certo? Portanto, o meu x do vértice é igual a
menos 220 sobre menos 4. O resultado dessa fração, dessa divisão, no caso, vai dar 55 positivo, tá certo? Porque menos com menos na divisão, resultado positivo, sinais iguais, tá bom? Então, acabamos mais uma parte, calculamos o x do vértice. Agora, com esse valor do x do vértice, eu vou para a quarta etapa da minha resolução, que é calcular agora o valor do y, tá certo? Então vamos lá, como é que eu calculo o valor do y? Basta eu pegar a minha equação original do perímetro, que seria essa daqui, ó. Y é igual a menos 2x mais 220. E ao invés de eu colocar aqui o x, eu vou colocar o 55 no lugar dele, tá? Para poder calcular o valor do y. Então, como é que ficaria? Y é igual a menos 2 vezes 55 mais 220. Menos 2 vezes 55 vai ser igual a menos 110 mais 220. Y, portanto, é igual a 110. E agora eu tenho o valor tanto de x quanto de y. Está acabando, só falta uma última etapa. Na quinta e última etapa, você vai calcular a área do seu quadrilátero. Bom, você já tem aqui que o y é igual a 110 e que o x é igual a 55. E eu sei que pela equação da área, o y vezes o x é igual à área. Então, o que eu vou fazer aqui é pegar essa equação, multiplicar os valores de x, que é 55, vezes o y, que é 110, tá certo? E o resultado vai ser 6.050, ok? Esse seria o nosso gabarito, portanto, a alternativa, não sei, essa questão aí pode ter alternativas diferentes em diferentes provas, em diferentes livros, mas a resposta da questão seria 6.050 metros quadrados, já que estamos falando de área, tá bom? É isso, uma questão um pouco longa. Ela também pode ser resolvida utilizando o conceito de diferenciação ou derivada, mas como é uma questão para o ensino médio, a gente utilizou aqui o conceito do x do vértice para resolver, tá bom? É isso, até a próxima questão e tchau, tchau.